Olá, estudantes! Eu sou a professora Suliane e a aula de hoje é uma retomada de recursos naturais e fontes de energia, a aula de número 58. Mas antes de começar a aula, vale lembrar que você, estudante que faz as atividades pelo aplicativo Aula Paraná, não deixe de clicar no link do formulário da aula de hoje, responder as atividades e garantir a sua presença. Quanto você, estudante que por algum motivo está sem acesso ao aplicativo Aula Paraná, fique atento ao prazo de retirada e entrega das atividades impressas na sua escola. E para todos os estudantes é importante ter em mãos o caderno, a caneta, o lápis, a borracha, para que você possa fazer as suas anotações. Então vamos começar a aula. O objetivo da nossa aula de hoje é rever os recursos naturais e fontes de energia. Então, para começar, vamos aí definir o que são recursos naturais, né? Podemos chamar de recursos naturais todos os elementos que são disponibilizados pela natureza, que podem ser utilizados pelas atividades humanas. Que elementos são esses? Então, vamos citar alguns, né? Florestas, solo, energia solar, movimento dos ventos, animais, vegetais, minérios, água e muitos outros recursos naturais, pois a sociedade utiliza esses recursos nas suas atividades econômicas. Muitos desses recursos, né, servem aí como fonte de alimento, servem como matéria-prima para as indústrias, para que os produtos possam chegar até nós consumidores. Os recursos naturais, eles são vistos pelo ser humano como bens que podem ser usados ou trocados, como mercadorias para suprir as suas necessidades. Que necessidades são essas, né? Necessidade de moradia, de alimentação, conforto também, vestuários. Eles costumam ser empregadas como matéria-prima ou fontes de energia em diferentes atividades econômicas. Então, muitos desses recursos disponibilizados pela natureza, eles vão servir ali, né, como matéria-prima para a produção da energia que nós utilizamos. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre os elementos, né, que a floresta disponibiliza. Então, nós temos aqui um mapa de biomas do Brasil. Se nós formos olhar aqui, né, o nosso país, ele tem bastante variedade, diversidade em relação aos biomas, né? Nós temos floresta amazônica, Mata dos Cocais, Caatinga, Cerrado, o Pantanal, os mangues, floresta tropical, mata das araucárias, os campos e muitos elementos que a floresta fornece, como por exemplo alimento, madeira, fibras naturais, combustíveis, eles são convertidos em produtos que nós utilizamos, né? Eles são convertidos muitas vezes em móveis, medicamentos, né? Casas, papel, roupa, produtos de higiene, produtos de limpeza, né? Fontes ali de energia. Então, são recursos que nós retiramos ali das florestas. Outro elemento muito importante que é disponibilizado pela natureza, que é um recurso natural, é a água. Então, aqui nesse caso, né, nós temos um mapa da hidrografia do Brasil. Então, se nós analisarmos o mapa da hidrografia brasileira, nós vamos ver a grande disponibilidade de água. Esse recurso é abundante em nosso país, né? Região norte, uma quantidade muito grande, mas, né, em todo o território nós vamos ter a água disponível aí. E ela, além de ser utilizada para o consumo humano, a água também é utilizada na indústria, na agropecuária, nas atividades do dia a dia, né? Atividades de limpeza, atividades de higiene pessoal. Então, a água, ela é fundamental, ela é essencial para a sobrevivência do ser humano. E as atividades da indústria, as transformações dos produtos, elas precisam da água para que haja esse processo de industrialização. A agropecuária também. A agropecuária é um setor que utiliza muita água. Então, aí é o principal elemento que nós temos é a água. E aqui nós temos, né,
um outro recurso natural, que são os recursos minerais. E aqui a gente tem um mapa do Brasil que mostra quais são os recursos disponíveis no nosso território. Então, nós vamos ter ali alumínio, ferro, estanho, carvão mineral, cobre, petróleo, chumbo, manganês, ouro, sal, diamante, calcário, muitos são os minerais disponíveis aqui. E todos eles possuem valor econômico. E esses produtos, eles servem como matéria-prima, né, para ser fabricados ali, para ser utilizado como fonte de energia, para ser fabricado em produtos, né, por exemplo, os utensílios domésticos, as peças que são utilizadas nos automóveis e diversos outros produtos. E aí nós vamos para o nosso primeiro quiz. É importante você anotar no seu caderno, copiar a atividade e responder. Então vamos lá. Assinale a alternativa correta. Então nós temos uma única alternativa correta. Alternativa A. São recursos naturais somente os elementos disponibilizados pela natureza? Não sei. B. São recursos naturais somente os recursos renováveis, como a água, o solo e o vento? C. São recursos naturais somente os elementos que podem ser transformados em produtos industrializados? Ou, alternativa D, são recursos naturais somente os elementos que geram energia elétrica? Então, agora é hora de você copiar, pensar, refletir e responder essa atividade. Então, pessoal, conseguiram responder a atividade? Vamos ver se você acertou? Vamos lá, então. A alternativa correta, uma única alternativa sobre os recursos naturais. Então, quem assinalou a alternativa A está de parabéns. São recursos naturais somente os elementos disponibilizados pela natureza, né? A B está errada por quê? Porque os recursos não renováveis também são recursos naturais, né? A C, somente os elementos que podem ser transformados em produtos? Não, existem outros elementos naturais que também, não são transformados e fazem parte dos recursos naturais. E a D, são recursos naturais somente os elementos que geram energia elétrica? Não, são os elementos disponibilizados pela natureza e que nós podemos utilizar. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre fontes de energia. O que são fontes de energia? Então vamos lá. Elas são matérias-primas que, direta ou indiretamente, produzem energia
para movimentar as máquinas, né? E essa energia produzida, né, ali através dos recursos naturais, elas vão ser utilizadas em diversas atividades do ser humano, seja na indústria, seja na nossa casa, seja para que haja locomoção dos automóveis, dos veículos. Então, né, essas matérias-primas, elas são de fundamental importância para que haja aí atividades do setor econômico, do setor terciário, enfim. E essas matérias-primas que são retiradas da natureza, elas precisam passar por um processo de transformação para, né, produzir a energia que nós precisamos. Então vamos lá. O carvão, o petróleo, as águas dos rios, dos oceanos, o vento e certos alimentos são alguns exemplos de fontes de energia. A energia gerada, ela será empregada em diversos fins, como transporte, como as indústrias, a agricultura, o uso turísticos e etc. Então, aqui na fotografia, né, nós temos uma variedade dessa disponibilidade de recursos, né, o vento, a água, o petróleo, enfim. As fontes de energia ou os recursos energéticos, né, que podem ali produzir energia, eles são classificados em dois grandes grupos, que são os grupos de energia renováveis e não renováveis. Então vamos identificar ali o que são fontes de energia renovável e não renovável, ok? Então vamos lá. Energias renováveis são aquelas que se regeneram espontaneamente ou através da intervenção humana. E aí a gente tem como exemplo quem? O sol, a água, o vento, os vegetais são fontes de energia, são matérias que não se esgotam, que não acabam. Por mais que o ser humano utilize bastante quantidade, esses elementos, né, eles se regeneram, eles vão estar ali disponíveis na natureza para que a gente possa utilizar. Então, energias renováveis, né? A energia solar. Nós temos o exemplo aqui, né, de um painel solar. Esses painéis, eles estão se tornando cada vez mais comum aí, né? A gente pode ver que tem aumentado a quantidade de residências, de comércio, de escolas que têm utilizado de painéis solares. Então, a energia solar é uma fonte de energia que não é muito cara, né? A energia solar é uma fonte de energia barata, o custo maior vai ser ali para que você possa ter acesso a esse painel. Sua utilização não traz danos para o meio ambiente e representa uma opção bastante viável. Então, além de ser uma fonte de energia renovável, né, ela não vai causar danos ali à natureza. A energia eólica, ela é gerada através de aerogeradores, né, pelos ventos. Abundante fonte de energia renovável e disponível em todos os lugares do mundo. Aqui no Brasil, a região que mais utiliza dessa energia gerada através dos ventos é a região Nordeste. Hidroeletricidade, ela é obtida como? Através do aproveitamento do movimento da água dos rios, ok? A energia elétrica, assim obtida, é uma fonte não poluente e renovável. Então, nós temos o exemplo aqui, né, de uma usina hidrelétrica. Então, ela é uma fonte de energia renovável, porque a água, né, a gente vai obter ela ali através da chuva, enfim, e ela também não é poluente. Mas a construção da usina pode gerar impacto ambiental, gera impactos ambientais, mas a utilização desse recurso, né, depois de produzida ali energia a usina feita, não, ok? Energia da biomassa, ela é obtida através de tecnologias que permitem converter em energia uma variedade de produtos, como por exemplo, plantas, excrementos, madeira, resíduos agrícolas e até o lixo. Então, como exemplo da biomassa, nós podemos citar ali o etanol, né, que é utilizado aí em diversos veículos, né, e o etanol ele é produzido a partir da cana-de-açúcar. E aí nós vamos para mais uma atividade que você, estudante, deve copiar no caderno e responder. Vamos lá.
Assinale a alternativa que não corresponde a exemplos de fontes de energia. É uma única alternativa que não corresponde. Primeira, petróleo, xisto e gás natural. Segunda, alguns alimentos, vento e sol. Terceira, solo, animais e rochas. E quarta, água e matérias orgânicas. Agora a atividade é com vocês. Então, pessoal, conseguiram responder a atividade? Vamos ver quem acertou? Vamos lá. Alternativa que não corresponde a exemplos de fonte de energia. Então, quem assinalou a terceira opção, solo, animais e rochas, né, não corresponde aí a exemplos, né, que podem fornecer energia para nós. As outras opções estavam corretas, o petróleo, o xisto, o gás, alguns alimentos, o vento, o sol, a água, matérias orgânicas, elas são sim exemplos de fonte de energia. Para você que acertou, parabéns! Continuando, né, a nossa aula, então a gente falou um pouquinho ali das fontes de energia renováveis, que são aquelas que se regeneram, que não acabam, e agora nós vamos falar das não renováveis. Quais são elas? São aquelas que, uma vez esgotadas, não podem mais ser regeneradas, pois é necessário muito tempo para a sua transformação. Então, se essa fonte de energia acabar na nossa geração, nessa geração que nós vivemos, não é possível utilizar novamente, porque o tempo que ela leva para formar é muito tempo, milhares de anos. Apesar de serem encontradas na natureza em grande quantidade, elas têm reservas finitas e são consideradas de modo geral energias poluentes, porque sua utilização causa danos para o meio ambiente. Então nós já vimos duas diferenças entre as renováveis e não renováveis, né? Que essa daqui, ela tem a reserva finita e que também vai acabar de alguma forma trazendo impacto ambiental. E aí nós temos como, por exemplo, né, os combustíveis fósseis, que eles são oriundos de restos orgânicos, animais e plantas, que ao longo de anos foram se acumulando na crosta terrestre. São eles o petróleo, carvão mineral, xisto, betume, gás natural. A queima desses combustíveis fósseis libera diversos gases nocivos que vão influenciar no aumento do efeito estufa e, consequentemente, do aquecimento global, mudanças no clima ali
por conta da queima desses combustíveis, por conta, né, do uso desses combustíveis em excesso. Aí nós temos, né, aqui um exemplo da matriz energética, né, o tipo de fonte de energia que é utilizada no Brasil e no mundo. Então, nós vamos fazer uma comparação aqui. Então, nós temos no Brasil, né, o petróleo e derivados do petróleo com 38,4% de uso no nosso país. Mas a gente vai ter também a biomassa, né, por um outro lado, com 29,7%. Então, a gente tem um recurso ali, uma fonte de energia bastante poluente, uma que não, né, é uma fonte de energia que não polui. Temos a hidrelétrica com 15%, aí gás natural com 9%, o carvão com 6%, o urânio com 1,2%. Então, no Brasil, né, a matriz energética do Brasil soma 44,7% de energia renovável. Então, isso é um ponto positivo para o nosso país. Se formos comparar com o mundo em geral, né, essa energia renovável vai somar apenas 13,3%. O que nós vamos ter em destaque no mundo? O uso do petróleo, né, do gás natural e do carvão. Então, esse tipo de energia, né, fóssil, de combustível fóssil, embora seja muito poluente, é a mais utilizada aí no mundo, ok? Combustíveis nucleares. A energia nuclear ou atômica é uma das mais perigosas, porque ela pode causar danos irreversíveis ao planeta. Ainda que seja uma opção energética vantajosa, ela tem uma alta produção de energia, os riscos de contaminação de radioatividade são elevados, além de gerar uma poluição térmica, né, aí no mundo. Então, nós temos o exemplo aqui, né, de uma usina nuclear que vocês podem observar na fotografia. Fonte de energia não renovável e bastante poluente. E aí nós vamos para mais uma atividade. Hora de você copiar no caderno a atividade número 3. Vamos ver. Fonte de energia que passou a ser usada em meados do século XX, ou seja, ela é recente. Porém, é polêmica e muito perigosa. É uma fonte de energia que pode causar acidentes. Qual é ela? Alternativa A, petróleo. Alternativa B, nuclear. Alternativa C, carvão mineral. Ou alternativa D, o vento. Agora a atividade é com vocês.
Então, pessoal, né, vamos ver quem acertou a atividade, né? Só para tirar uma dúvida de vocês, a professora falou lá da fonte de energia, os fósseis ali, né, a energia nuclear, perdão. A professora falou que ela é uma fonte muito poluente, na verdade ela é uma fonte muito perigosa, ok? Então vamos lá. Fonte de energia que passou a ser usada em meados do século XX, ou seja, é recente, porém é polêmica e muito perigosa em casos de acidente. Qual é essa energia? Nuclear. Então, para você, estudante que acertou, parabéns! E essa, gente, foi a nossa aula de hoje, onde nós pudemos rever ali, né, o que são recursos naturais, trouxemos alguns exemplos de recursos naturais, o que são fontes de energia e a diferença entre fontes de energia renovável e não renovável. Eu espero que vocês tenham aprendido com a aula de hoje e encontro vocês na nossa próxima aula.